Sejam bem-vindos a mais um The Doctor Show. Estamos aqui começando e, obrigado pela sua audiência mais uma vez. Um episódio melhor que o outro, né? Um convidado melhor que o outro. E, eu tenho certeza que se você gostou desse conteúdo, dá aquela forcinha, né? Compartilha esse conteúdo aí com quem você acha que vai curtir a ideia. E se inscreva no nosso canal. Aliás, tem também o nosso Instagram. Daqui a pouquinho a doutora Liliane Opperman vai passar. Seja bem-vinda. Tá aqui minha parceira de todo o podcast. Tudo bem? Tudo bom, meu querido? Olha, se você gostou, compartilhe. Se você não gostou, compartilhe também com aquelas pessoas que você não gosta. É assim, né? Gostou, compartilha com os amigos. Não gostou, compartilha com os inimigos. Tá tudo certo. Temos um convidado especial hoje. Você vai apresentar ele, afinal de contas, né? É seu amigo? Eu nem sei, eu tô falando. Não, a gente já conheceu na Gazeta, ele já esteve no Você Bonita também. É verdade. Eu fiquei de visitá-lo na clínica dele também, em Moema. E nessa vida nossa, essa correria, né? E hoje estamos aqui, eu estou com o Dr. Laércio Guerra, que é cirurgião plástico. Bem-vindo. Obrigado, Liliane, obrigado, Rogério. Um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos conversar aqui sobre vida, sobre cirurgia plástica. Vamos ver o que sai dessa conversa. Acho que vai sair muita coisa. A gente estava fazendo uma prévia aqui antes. Antes do Rogério chegar, na verdade, eu já agendei para você praticamente uma cirurgia. Eu quero. O que eu vou fazer? Ele é especialista em corporal. Ele faz, claro, face também. E tem altas novidades, inclusive com procedimentos que podem ser minimamente invasivos em consultório. Estou brincando, gente. O Rogerinho é o seguinte, ele emagreceu bastante, né? O pessoal que está assistindo... Até agora foram 8 quilos. Tá vendo? Ó, fica firme que talvez não vai precisar do nosso amigo, embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Né? Embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Às vezes emagrece tanto que tem que ir lá para depois dar uma mexida, levantar, precisa melhorar, Aliás, cirurgia plástica é uma coisa que todo mundo quer saber. Aliás, eu não conheço ninguém que não queira saber sobre cirurgia plástica. Principalmente mulher, né? A mulher tem mais essa preocupação. Hoje os homens também estão tendo, sabia? Eu vejo muitos amigos, colegas falando, nossa, eu preciso logo mais dar um upzinho aqui, dar uma levantada, puxar aqui, porque eu tô sentindo meio, né? Então é importante, cirurgia plástica é vida, gente. Você concorda que hoje também os homens estão aí? O que você costuma ver no consultório? Sim, ainda a gente tem um público feminino majoritário aí, podemos dizer, pelo menos na minha rotina hoje, a gente tem a maioria como público feminino, mas esse público masculino tem crescido bastante. Hoje eu considero aproximadamente aí uns 25% de pacientes são homens. São homens. Que procuram pela cirurgia plástica também. Dentre as cirurgias plásticas do público masculino, lipoaspiração a primeira e cirurgias de pálpebras, a blefaroplastia que a gente chama, também é bastante procurada. Peraí, lipoaspiração é a primeira? É a primeira. É mesmo? Quer lipoaspiração, dizer que os homens gostam da lipo? Lipoaspiração é a cirurgia mais feita no país todo. É a primeira no ranking disparado. E para homens também funciona isso, a lipoaspiração. Hoje a gente tem feito muita lipoaspiração que é chamada de alta definição, ou a lipo HD, em que ela consegue melhorar o contorno corporal e deixar um aspecto mais tonificado desse abdômen, né? Então, em razão disso, o crescimento foi exponencial também para o público masculino. Eu estou tentando convencer meu marido, Pra fazer? Não, acho que se bem que é melhor Mas não. ele é atleta, ele treina, né? Ele é tudo... Deixa do jeito que tá, já tá dando trabalho. Então, tem que pensar 2 vezes. Quem é mais medroso, homem ou mulher? O homem, disparado. É mesmo? Nós, homens, a gente nem se compara. As mulheres nessa recuperação... O homem, ele acaba sendo um pouco mais decidido na tomada de decisão de eu vou fazer, e é papum. Ele decide, marca a consulta e já programa. Ou seja, o problema é até decidir. Decidiu, está decidido. A mulher muitas vezes passa em consulta, daí ela quer consultar um segundo profissional, um terceiro profissional. Isso existe essa rotatividade. Aí ela acaba procurando por mais gente, mais opiniões. Agora, no pós-operatório, a mulher dá um banho na gente, homens é disparado, assim. O homem é mais queixoso, mais medroso, a mulher é tiro de letra. Imagina um homem... Rogerinho, imagina você de cinta, inteirinho, ó, daqui até o joelho, digamos. Para cima do joelho, vai, um shortinho ali. Basicamente, o quê? Uns 15 dias? Mas a gente, para lipoaspiração, normalmente uns 30 dias seguidos. E ainda no segundo mês, mais um período, dependendo da cirurgia, né? E aí, rola?
Não, tô fora. Tô fora. Bom, mas a gente tem que focar muito no resultado, né? Exato. E eu acho que muito do entendimento do paciente, por isso que a gente reforça aqui o conceito da comunicação, né? O The Dr. Schulli tem esse propósito dessa imersão, da comunicação, fazendo esse paciente entender os ganhos, porque na vida é o seguinte, qualquer objetivo que a gente tiver, vai existir um preço a se pagar, que Sim. pode ser um esforço para quem está ali fazendo o seu treino, o seu exercício, a sua dieta, ou mesmo cumprindo com destreza, né, um pós-operatório, porque o resultado depende também muito do pós-operatório. Muito, Liliane. E eu acho que é um conjunto, né? A gente, depois de um certo tempo na cirurgia plástica, a gente consegue entender claramente que não é só a cirurgia a responsável por um ganho grande aí de resultado. O conjunto, quando você consegue unir outras especialidades e outras tomadas de decisões, então a gente brincou, ele malha, ele treina, mas normalmente esses pacientes têm resultados melhores, porque respondem melhor no pós-operatório e são situações ali de mexidas, de transformações, vamos dizer, que a cirurgia vai fazer que são mais pontuais. Então, a resposta, o ganho, acaba sendo muito maior nesses pacientes que têm hábitos de vida saudáveis. Então, a cirurgia eu sempre tento trazer para esse momento de uma transformação além da cirurgia plástica, que essa paciente ou esse paciente possa passar a ter hábitos de vida mais saudáveis que vão impactar muito mais no resultado. Né? Agora, uma coisa que eu tenho no consultório, que você deve ter também, e você deve conhecer alguém, eu tenho, de fato, muitos pacientes que emagrecem, muitas vezes vão depois fazer uma cirurgia até para tirar excesso de pele, pacientes que perderam ali 20, 30 quilos, outros não. E eu tenho pessoas que, de fato, se transformam e eu continuo acompanhando, porque aí entram outros objetivos, né? Modulação hormonal, toda a parte, né, de nutrologia. Mas eu tenho pacientes, homens e mulheres, que eu vou dizer que não são pacientes, são fregueses de cirurgia plástica. Sim. É aquele paciente o seguinte, que vai lá, até toma as nossas formulinhas com as vitaminas, preocupa ali com o cabelo, mas não faz um exercício e vive fazendo cirurgia. A hora que passou, que engordou de novo, volta, faz outra, e faz o braço, e vai tirando, e faz papada. Tem. Impressionante. Esse é um público que a gente precisa, pelo menos a minha percepção como cirurgião plástico, é que a gente precisa tomar cuidado, porque, de certa forma, ele está ali naquele momento para um ganho pequeno, um ganho pontual, e a gente entende que, de certa forma, daqui a pouco ele está insatisfeito de novo. Então, se não há essa mudança de consciência, não há um apoio, aí, um ganho no pós e um acompanhamento, tudo se faz perdido dentro de uma cirurgia. E aí, de fato, pode acontecer desse paciente precisar fazer uma nova cirurgia ou querer fazer uma nova cirurgia. Isso acontece sim. Ele não tinha que fazer primeiro um psicólogo, algo do tipo? Pra depois... Mas assim, do mesmo jeito que a gente tem pessoas que reclamam de pós-operatório, que passam e aí falam, nossa, agora eu nunca mais quero engordar, porque realmente eu investi muito, foi um pós-operatório que eu me dediquei, e aquilo faz a pessoa focar. E, de fato, se ela precisar de uma outra cirurgia, uma coisa facial... Ela realmente mas eu tenho pacientes que é o seguinte, fala assim para mim, imagina eu fazer dieta, ficar sofrendo, para quê? Fazer academia, sendo que da hora que eu engordo, eu vou lá tranquilo, opero, tipo, leva tão de boa, digamos assim, que aí aquilo fica entrando como se fosse uma rotina na vida. Mas esse não deve ser o ideal, né? Não, e não representa a maioria. Mas, por exemplo, esse excesso de cirurgia não pode causar algum problema lá na frente? Pode, claro. Por exemplo, uma lipoaspiração que tirou uma região, uma parte da gordura de alguma região, aquilo gera o que a gente chama de fibrose, que é uma cicatrização. Então, uma segunda lipoaspiração, uma terceira, quarta que seja, toda essa área que vai ser manipulada, que já foi mexida antes, ela, em razão dessa fibrose, ela tem muito mais aderência, o trauma, a agressão acaba sendo muito maior. Então, cirurgia não deve ser encarada dessa forma, como um corte de cabelo, eu brinco, né? Vai lá, corta, muda o penteado e tal. A gente tem que ser mais definido na estratégia, no momento certo, fazer de uma vez e ganhar aquele resultado que seja mais mantido, né? O que a mulher pensa mais em fazer cirurgia?
Olha, eu posso falar um pouco sobre eu mesma, posso falar sobre algumas pacientes, mas ele com certeza vai ter a experiência de consultório da busca dessa mulher. Mas eu acho assim, principalmente a brasileira, a brasileira ela não foi contemplada com seios, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa, geralmente ela tem uma descendência. O perfil da brasileira é ter mais coxa, ter mais bumbum e não ter seio. E eu falo que a gente faz na academia, a gente consegue modelar um quadríceps, um glúteo, mas peito só tem uma coisa, silicone. Não tem muito o que fazer. É isso, doutor. Das mulheres, então, considerando também no ranking aí de cirurgia plástica, a gente tem três cirurgias que são consideradas as principais aí. Lipoaspiração, de novo, aparece, né? Então, pensar que a lipoaspiração também, ela muitas vezes está associada com outras cirurgias. Então, uma paciente que vai fazer, por exemplo, abdominoplastia, ela faz uma lipo complementar da cintura, melhora outras regiões que também vão melhorar esse contorno corporal. Muitas vezes, mamoplastia, se faz lipo da lateral, então, lateral das mamas, muitas vezes aqui na frente das mamas, essa parte pré-axila aqui, também se faz melhorando esse desenho. Então, em razão dela estar associada com tantas outras cirurgias, ela acaba sendo a número 1 também. Mas para o público feminino, a prótese de mama ela é também uma das campeãs. E pensando em cirurgias faciais, a rinoplastia, que também, cirurgias de nariz, também são muito procuradas. Também são muito procuradas. Isso é verdade, porque os homens, a gente até fala, nossa, um homem com nariz grande, ele tem personalidade. Mas as mulheres, elas quando têm um nariz ou mais gordinho, ou aquele nariz com aquele osso aqui, as pessoas, elas procuram muito, né? Sim, mas hoje também, homens também procuram bastante cirurgias de nariz e a coisa evoluiu muito, então... as técnicas acabam sendo de recuperações mais rápidas, então com menos impacto. Então, muitas vezes há um público masculino também procurando por rinoplastia também. Agora, uma coisa que a gente tem visto hoje, é um movimento assim, que eu já tenho muitas pacientes que me perguntaram a minha opinião. Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada. Já até sei do que você vai falar. Sobre a retirada da prótese de silicone. O famoso explante, né? Então, isso... Nossa, que eu nunca tinha ouvido falar, que legal. Faz todo sentido. Explante. Tem o implante e o explante, verdade. Inclusive, existem grupos, existem mulheres que tomam essa causa aí, levantam essa bandeira, né? Em razão de duas situações. Uma são situações de doença autoimune, então... Que o implante, a prótese de mama poderia potencializar, e essas situações chamada a doença do silicone, que se dá o nome, né? Ela causa alguns sintomas inespecíficos. Então, por exemplo, a mulher se sente mais cansada, a mulher se sente desanimada, queda de cabelo, às vezes alguns quadros de dores. Então, são sintomas diversos e não específicos que muitas vezes podem ser relacionados a essa situação do implante. Quando se exclui absolutamente tudo, fica essa pulga atrás da orelha, será que é a prótese, será que não é a prótese? Há poucos casos descritos em relação a isso, mas que em razão dessa descrição, muitas mulheres optam por tirar os implantes. Algumas delas podem melhorar desses sintomas, outras podem não mudar absolutamente nada. Olha. Mas existe um lado emocional ali, um lado psicológico que também impacta nisso. Então, muitas vezes, a mulher atribui aqueles sintomas no momento do pós-colocação do implante e aí, quando ela tira, ela considera que ela está melhor daquilo. Então, ainda é algo que está sendo bastante estudado, mas existem mulheres que tomaram essa bandeira que precisa se tirar implante de todo mundo. O que é importante? Cientificamente, não existe nada que faça com que a gente precise fazer um recall, vamos chamar assim, de todas as mulheres que têm próteses de mama e tirar a prótese de mama de todo mundo. Então, esse é um ponto importante para esclarecer, e cada caso tem que ser avaliado individualmente, ver exatamente quais são as queixas, se vale a pena aquela cirurgia ou não, e como fazê-la, porque uma coisa é a colocação da prótese, ganho de volume e ganho de desenho. Quando a gente tira essa prótese... você tem que refazer tudo a ali, flacidez de mama existe, o excesso de pele e tudo. Então, como resolver isso? É uma cirurgia muito mais trabalhosa e de resultado muito abaixo
de uma expectativa de quem colocou prótese, né? Então, tudo isso precisa ser conversado em consultório. Mas tem crescido esse número de pacientes procurando por essa cirurgia. Assim, o que a gente sabe é que as doenças autoimunes, primeiro, tem uma questão, às vezes, genética envolvida, Sim. mas tem uma coisa que a gente chama que é o gatilho, que muitas vezes pode ser um trauma emocional, alguma situação de mudança. Querendo ou não, a cirurgia, ela não deixa de ser um trauma, uma situação de mudança. Sim. Como seria qualquer outro, né, uma mudança de cidade, uma mudança de casa, qualquer mudança de trabalho, que para muitas pessoas significaram um gatilho onde elas, a partir dali, começaram a ter, por exemplo, doenças autoimunes de tireoide, ou mesmo doenças da reumatologia, da própria reumato, como a artrite reumatoide, o lúpus, né, com alterações de marcadores sanguíneos. E o que a gente vê também, eu falo que eu ainda não tenho uma opinião formada a favor nem contra, mas eu sou uma pessoa muito sensata no sentido seguinte. Geralmente se faz... Qual que é a média de idade que se faz a prótese hoje? Não existe uma faixa etária aí que precise ser estabelecida para indicação, para se fazer uma cirurgia dessa, né? Mas é questão de bom senso mesmo. Vamos pegar a população do seu consultório. Hoje você acha que, assim, eu não estou falando da população que representa o Brasil, eu estou aqui só perguntando para o doutor o seguinte, a prótese de mama, no seu consultório, ela é procurada mais para mulheres de 20, de 30, de 40, de 50? Eu diria que de 20 a 30 anos. De 20 a 30 anos. Cirurgia simples de colocação de prótese de mama. Isso. E, geralmente, quando se tem qualquer tipo desses sintomas que você relatou, as doenças autoimunes, o cansaço, mudança de cabelo, também vem a calhar depois desse período. Então, também, por isso que ela é tão inespecífica, né? Não é muito inespecífica. Não é algo que possa se atribuir 100% a essa situação do implante. Né, aí é muito dúbio. Talvez ela tivesse tudo isso, talvez ela tivesse tudo isso sem a prótese de mama. Exato. Porque é o momento seguinte, com 20 e poucos anos a pessoa se forma, então ela vai ter que enfrentar o mercado de trabalho. Uma mudança de vida, é um momento de Às transição vezes, muito grande. Mudanças de vida, de estilo, de cidade, responsabilidade, ou alguém casa, isso, um relacionamento. Vem os filhos, né? Eu falo de experiência própria. Eu fui mãe aos 22 anos, tenho a Luísa aí, que está com 20, vai fazer 21, e percebo claramente mudanças que foram após o nascimento dela e que eu ainda não tinha colocado a prótese. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado quando se transforma isso num movimento, né? Então, é uma causa que precisa ser avaliada e continuamente isso está sendo avaliado. Existem estudos de todas as frentes aí, na cirurgia plástica, na mastologia. Isso tem sido amplamente estudado, mas a gente precisa tomar só cuidado com esse clamor de que é isso e tem que tirar tudo, entendeu? Então, por isso que vale ponderar, vale conversar, vale uma consulta médica. Até porque quantos milhões de pessoas não colocaram e não tiveram problema nenhum. Exatamente. Eu vou falar uma coisa para vocês. O número é muito grande de prótese de mama. Eu coloquei 3 vezes. Depois que a Luísa cresceu, eu coloquei. Tive a minha segunda filha, a Luísa tinha 9 anos, eu troquei, porque a gente, né, engravida novamente, amamenta, muda totalmente. E quando eu estava no pós-operatório da minha segunda filha, eu descobri que eu estava grávida da terceira. Que beleza. A diferença da minha segunda para minha terceira filha, quase isso. É 1 ano e 3 meses. Nossa. Então, você imagina que eu perdi a cirurgia. E Fez aí, novamente... Teve que fazer. Quando se pensa, no seu caso, por exemplo, então colocou a prótese lá atrás, daí teve uma gestação, as alterações da gestação, por alguma razão quer mexer novamente na mama, aí se troca a prótese, né? Hoje, as próteses de mama, a gente não pensa mais em troca somente por data. Então, passaram 10 anos de cirurgia, 15 anos de cirurgia, preciso sair correndo para trocar. Hoje não é mais assim. Os exames devem ser acompanhados e, se tiver alguma alteração, se mexe na prótese. Se não, está tudo bem, estou satisfeita, não há necessidade de mexer. Mas, muitas vezes, quando se mexe por alguma queixa estética,
quero melhorar contorno, aí é o momento também de troca do implante, troca-se as próteses também. Aliás, eu falei um pouco da Luísa aqui, né? Você sabia que ele se formou na faculdade que a minha filha faz hoje? Ah, é? Na Unisa. Que legal. E ele entrou em 95, 95. né? E desde que você entrou, você já queria ser cirurgião plástico? Não, eu entrei... Eu sempre pensei em ser médico, quis ser médico desde pequenininho, não tinha médico na família, não tinha referência nenhuma, nem sabia como é que era o trabalho do médico, mas eu me inspirava em 2 médicos quando criança, que eram o médico da família lá de casa, que cuidava desde dos meus avós, da minha avó até tios, meus pais, e no nosso pediatra. Então, o nosso que eu digo, o meu e dos meus irmãos pediatra. E essas 2 referências me fizeram querer ser médico. Quando eu entrei na medicina, eu queria ser como aquele médico que cuidava da família toda. Eu achava que ia ser mais ou menos como ele, era um cardiologista. Então, eu entrei na faculdade para fazer cardiologia. E durante a faculdade, fui conhecendo outras coisas e também a parte cirúrgica, né? Quando eu entrei no ambiente de cirurgia, tudo me encantou, aquele ambiente, a figura do cirurgião, era algo que me inspirava, começou a me inspirar. E o caminho óbvio para mim era, eu queria cardiologia, estou gostando de cirurgia, vou fazer cirurgia cardíaca. Então, esse era o meu caminho. Até que eu tinha uma namorada na época, e essa namorada hoje é minha esposa, e a Dani, ela fez uma cirurgia de rinoplastia nessa época. E eu acompanhei o pós-operatório dela. Eu nem sabia nada de cirurgia plástica, mas o impacto que teve aquela cirurgia nela, em questão de autoestima, tudo isso que a gente está falando, me fez olhar diferente. E aí eu falei, pô, esse negócio parece legal. Acho que eu consigo mudar a vida das pessoas de uma forma cirúrgica aqui que é interessante. E aí se a Dani não tivesse nascido com esse... Talvez era mais gordinho. Um detalhe pequenininho. Ele não teria passado por isso... Não teria chegado às conclusões sobre a mudança. Olha isso. Não, você vê que legal, né? Então, paciente do Dr. Laércio, agradeça a Dani. E ela também é médica? Ela é médica também, ela é dermatologista. Olha, que casamento perfeito. Por isso que tá com a pele boa, né? Tá com a pele boa. Né? Por isso que... Uma pergunta. Porque todo mundo fala a questão do implante, né? Vamos fazer o implante no seio, como você falou, a mulherada às vezes tem o seio pequeno, quer aumentar e tal. E aí, outro dia eu estava ouvindo um médico falando sobre a questão. Às vezes você vai fazer algumas modificações faciais em algumas outras partes e você tira gordura de algumas partes do corpo para injetar ali, para dar aquele volume sem precisar usar ácido hialurônico, coisa e tal. Não poderia ser feito isso no seio? Porque o seio não é... o que dá o volume nele não é gordura? Na verdade... Olha eu, né? Leigo pra caramba. Eu tô perguntando porque é uma dúvida mas faz que às sentido. vezes as pessoas falam, será que não? Se a pessoa não tiver gordura? Mas assim, faz sentido a sua pergunta. Na mama, a gente tem tecido mamário e tem tecido gorduroso. É por isso que a paciente, a mulher, quando engorda, essa mama cresce. Quando ela emagrece, a mama diminui. Durante a gestação, cresce e diminui em razão dessa parte hormonal e proliferação dos ductos de leite e tudo isso. Então, a mama cresce e também diminui no pós-amamentação. A gordura usada para cirurgia mamária, hoje, é uma situação que a gente usa também. Mas a gente não tem grandes ganhos em relação à forma somente com gordura. Então, o que se usa, pelo menos na minha prática, é assim que a gente trabalha, eu uso bastante gordura na questão de simetrização. Então, a paciente muitas vezes tem uma assimetria, tem um lado bem diferente do outro, a gente trabalha com toda a montagem, todo o reposicionamento das mamas e ao final da cirurgia existe um detalhe, poxa, aqui eu acho que ainda está mais alto um lado do que do outro, a gente trabalha com a gordura nesse complemento. Então, ali funciona muito bem. Bacana. É possível fazer um aumento de volume mamário só com gordura? É possível, mas não é não é um ganho tão legal como o ganho de uma montagem de mama, de prótese, tudo isso. Se eu te contar que eu tenho uma paciente magra, que também entrou, ela foi uma das pessoas que me consultou sobre a minha opinião sobre o explante. E eu fui muito clara, assim como eu falei o que eu acho, né? Até como uma paciente que tem implante.
e acompanho outras mulheres, mas é uma decisão que ela tinha em mente, ela tinha tão certo aquilo que ela engordou. A gente fez um trabalho para ela engordar, ganhar gordura para ela conseguir fazer. Na verdade, foram feitas em ambas, mas deve ter feito um rearranjo aí para harmonia. Gordura. E agora o nosso trabalho é perder. E aí, tem uma coisa que é o seguinte: quando você põe um silicone, você pode emagrecer o que você quiser. Que está lá. Como agora emagrecer sem garantir. Porque teoricamente vai emagrecer. De certa forma, vai perder um pouco do resultado de ganho ali com essa perda de peso. Porque vai responder igual, né? É uma gordura enxertada ali e que ela vai se tornar um tecido gorduroso. Perdeu peso, perdeu gordura, aquilo lá também tende a diminuir um pouco. Excelente. Agora, vamos voltar um pouquinho, né? Ele estava na Dani, ele estava lá no nariz, ele estava lá para fazer cirurgia cardíaca e resolveu fazer a plástica. E isso, quando você terminou a cirurgia plástica, já temos quanto tempo nisso? Terminei em 2006. Em 2006. E de lá para cá, você acha que mudou muita coisa? Mudou bastante, Liliane, mudou bastante. Antes, o cirurgião plástico era um médico que ele fazia absolutamente tudo. Dos pés à cabeça, cirurgia plástica era feito por esse tipo de médico. Hoje, as cirurgias evoluíram muito. Então, todas elas, cirurgia de face, cirurgia de nariz, cirurgia de mama, cirurgia de lipoaspiração, tudo isso mudou bastante. Tem muita tecnologia envolvida, a forma de se fazer também mudou. Então, hoje o que a gente vê é mais como se fosse, de certa forma, uma subespecialização. Os médicos, eles acabam se direcionando para cada frente e aí, por exemplo, um cirurgião de nariz, muitas vezes, ele só faz cirurgia de nariz. E no final das contas, você não virou um cirurgião de nariz. Não virei cirurgião de nariz. Né? Não virei cirurgião de nariz. Mas você sabe que isso eu acho certo. Assim, não é o certo. Eu acho bacana. Eu acho que é o ideal. Natural, né? Porque a partir do momento que você só faz aquilo, você vai ficar muito bom naquilo. Eu acho que é um caminho, de certa forma, normal, que antigamente não existia, talvez porque o número de cirurgiões também fosse menor. Sim. Então, o cirurgião era mais apto a atender qualquer paciente. E hoje, por exemplo, a gente brincou de nariz. É uma cirurgia que eu não faço mais hoje em dia e aprendi a fazer, fiz durante minha formação, mas não faço porque eu entendo que tem gente que faz melhor que eu. E eu me sinto muito à vontade quando o paciente me procura para indicar esses colegas que eu tenho como referência. Então, legal. Eu indico e falo, vai com eles, porque certamente eles vão fazer melhor do que eu isso. E o inverso também acontece. Então, alguém que procura por cirurgia corporal, que é o que eu mais faço, também são direcionados a mim por outros cirurgiões. E está tudo bem, a gente acaba fazendo o que se sente mais à vontade e o que faz melhor mesmo. Agora, em que momento ali na sua formação você decidiu que você queria se especializar em cirurgia corporal? Acho que isso veio com o tempo, então é uma decisão que muitas vezes você se sente inseguro de tomar, né? Então, como eu disse, não existe existem formações específicas para lipoaspiração, existem formações específicas para cirurgia de face, cirurgia de nariz, tudo isso, mas não existe um termo, ou uma especialização propriamente dita que seja reconhecida por conselho de medicina ou dentro da Sociedade de Cirurgia Plástica para você dizer que você é aquele especialista. Então, isso acaba sendo, essa decisão acaba vindo com a prática diária, com a nossa rotina, né? Então, a partir do momento que você começa a definir seu posicionamento, começa a ter melhores resultados e começa a atender um público mais direcionado a uma determinada cirurgia, de forma natural você deixa de atender outras frentes, outras cirurgias. Então, acaba sendo assim. Pelo menos comigo foi assim esse caminho, né? E falando em caminho, quais foram os maiores desafios dentro da sua especialidade? Bom, existem os desafios profissionais ali do ponto de vista de fazer bem feito aquela técnica que você foi treinado, e isso, como eu disse, há um treinamento para isso, a gente aprende a fazer, né? E existe um desafio da carreira médica mesmo, que é você achar o seu espaço. Então, eu acho que esse desafio é muito maior para o médico, que a gente não aprende nada durante a nossa formação. Como eu disse, aprende muito bem a técnica, mas você não sabe nem quem você é e você cai no mercado de trabalho. Então,
Quando você começa a entender que você precisa se posicionar, achar o seu caminho, achar o seu espaço, para mim esse foi o maior desafio, certamente. É até o desafio do próprio consultório, né? De você cuidar e gerir um consultório, você passa a ter funcionário, que a gente também não é habituado. Então, tudo isso é mais desafiador, acho, do que a própria técnica. Você sabe que na nossa imersão a gente vai ter uma aula específica de gestão, né? É importantíssimo. Porque é isso, o médico, ele se forma e ele pode ser excelente, muito bom naquilo, né? Que ele aprendeu. Vamos costurar ali o nariz, vai ficar bonitinho. Nossa, vai ficar o melhor nariz do mundo. Mas ele tem que ter todo o outro lado, ele tem que ser um empreendedor. Porque ele vai ter que ter uma clínica, ele vai ter que ter um funcionário na clínica, Sim. ele vai ter que atrair o paciente. Organizar ele vai ter que ter um marketing, atendimento, tudo vai ter isso. que organizar, ele vai ter que organizar, não só isso, ele vai ter que ter uma organização financeira no negócio dele. Total. Porque ele vai ter ganho, ele tem despesa. Então, assim, é um empreendedor. Tinha que ter na faculdade. Tinha que ter. E eu disse que esse foi o meu maior desafio, porque durante essa nossa jornada aí, é que eu disse, minha esposa é médica também, dermatologista, a gente começou o consultório juntos. Quer dizer, na verdade eu comecei um ano e pouco, quase 2 antes, mas ela veio trabalhar comigo e com mais ou menos 5 anos de consultório, a gente trabalhando, ralando, tudo, mas a gente caiu um pouco deslumbrados aí com tecnologias, não sei o quê. Fomos atrás de vários equipamentos. E aí, de repente, você tem uma conta que você está devendo e que sua produção não dá conta de pagar aquilo. Exato. E aí, com 5 anos mais ou menos, com quase 5 anos de clínica, de consultório, a gente estava totalmente endividado e trabalhando certinho, gestão, fazendo tudo bem. E aí eu fui estudar sobre isso, sobre gestão. E acabei depois fazendo um MBA de gestão, porque eu entendi que eu era o responsável. Eu montei aquele elefante branco, eu precisava cuidar dele. Então, pra ele não morrer, fui aprender e faz toda a diferença a gente ter essa visão, porque muda o jogo completamente. Né? Muda mesmo. Eu fiz uma pós na FGV, de gestão em clínicas. Importantíssimo. Apesar de que, diferente dele, que casou com uma médica, eu casei com um engenheiro, que, na verdade, ele acabou focando mais na parte empresarial médica. Isso, então, ele cuida... Isso deve ter te ajudado muito. Mas muito. Assim, eu não estaria aqui se não fosse o Ed. Eu já xinguei ele hoje, já falei que ele tinha que fazer a lipo, mas assim, não estaria aqui se não fosse ele. Ô, Ed, eu te defendo, não tem que fazer lipo nenhuma, não. Tá bem. É isso. E é muito bacana, né? Quando você consegue ter essa visão do todo, né? Porque por mais que você vá colocar pessoas para fazer também determinadas coisas, você tem que saber, você tem que entender. Eu tenho que entender para cobrar. Para cobrar, exatamente. Como é que eu vou cobrar? Isso em qualquer profissão. Isso eu aprendi, qualquer profissão. Você tem que saber, você tem que ter a noção daquilo para você poder cobrar o profissional que está fazendo. E quando você monta uma equipe, existe toda a parte de liderança, a parte de motivação, né? Você precisa manter todo mundo aceso, é um desafio. Isso para quem não é uma área muito técnica, né? Uma área muito artesanal, artística. Nem ali, sempre é o comissionamento que motiva um funcionário. Não, exatamente. Às vezes um elogio, um reconhecimento, ele motiva mais do que dinheiro. Mas eu fico tão feliz que lá na clínica os pacientes, eles elogiam mais do que eu. Lá realmente lá. Eu falo que eu deveria ter até mais tempo para elogiar o quanto que a minha equipe realmente vale. Mas eu fico muito feliz de ver o tanto que os pacientes ficam satisfeitos. E isso é resultado de um planejamento, de uma gestão, de uma liderança. A gente está sempre querendo melhorar e sempre há por onde, né? Buscar melhorias em tudo. E hoje é aquela pergunta difícil, né? Agora vem a parte difícil. Não sei se é difícil. Tirando o doutor Laércio, eu sei porque é difícil para mim. Eu me faço essa pergunta. Eu falo, tirando a doutora Liliane, o que sobra? A gente não se faz essa pergunta. O médico, geralmente a nossa identidade ela é muito pautada na nossa profissão. Sim, concordo plenamente. E de vez em quando a gente fazer essa pergunta, ela é reflexiva, mas ela nos motiva até mesmo na própria profissão, porque está tudo linkado. Quem é o Laércio Guerra? Esposo da Dani? Vamos lá. É profunda essa pergunta. Né? Eu ia fazer uma achando que era difícil, mas essa foi mais. Né? Não, mas eu acho que eu sou um cara otimista, sonhador,
família pra caramba, acredito muito e vivencio isso. Tem filhos? Não temos filhos ainda, mas são planos que a gente tem e assim, eu acredito que aqui a gente vive essa vida por uma razão. Então, descobrir por que a gente está aqui fez toda a diferença para mim e eu descobri que eu estou aqui para transformar vidas mesmo. Então, muito apoiado na minha carreira médica, talvez a medicina seja a melhor forma para fazer isso, mas eu procuro fazer isso além da medicina. Então, com simples olhar e um cumprimento ao rapaz que eu deixei o carro aqui, tratando bem as pessoas que estão à minha volta, tentando fazer diferença, não só como médico, mas tentando fazer diferença na vida de todo mundo que me circula. Eu tento fazer com que quem chegue a mim saia de uma forma melhor. Então, esse é um lema que eu levo e tento praticar além da medicina também. É um cirurgião de almas, digamos assim. Você sabe o que é bacana? Porque olha que interessante. O fato de você agir dessa forma é um exemplo sensacional para todo mundo que vai estar à volta observando, porque vem de uma pessoa que está num patamar acima. Porque tem isso, né? As pessoas percebem isso. O rapaz que guardou seu carro, o que abriu a porta, o outro que está ali, quando ele fala, nossa, o doutor chegou, você viu como ele é bacana? Você viu como ele é simpático? Nossa, como ele é humilde, nossa, como é... Isso faz toda a diferença. E a gente, porque se o doutor é assim, por que eu não sou? Por que eu não posso ser? E não tem, né? E não tem nível, né, Rogério? A gente, sim, né? Todo mundo é igual, cada um tá na sua prática, mas as pessoas muda. têm essa coisa, né? As pessoas observam muito por esse lado. E eu já acho que é justamente por isso que as pessoas vão longe. Sim. Não pela capacidade técnica somente, porque a capacidade técnica ela é importante, mas pelo valor, pela missão, pelo entendimento do qual é o nosso propósito no mundo. Exatamente. É um conjunto. Pela humildade. Carisma. Isso é gostoso, né? Quando você entende e você procura praticar isso, eu gosto, pelo menos, né? vencio. Verdade. Não é uma regra, porque a gente vê muitas pessoas que estão em grandes posições e que, infelizmente, não têm ou não mostram todos esses valores, né, enraigados aí. Porém, eu vejo assim, as pessoas que, de fato, eu admiro no profissional, né, que eu falo, nossa, eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser como essa pessoa. São pessoas muito de deixar o outro melhor por onde você passar, de ter a humildade, de não se sentir superior. O se sentir superior, pelo contrário, é aquela coisa de você já saber inconscientemente que você é inferior, que você quer se esforçar para ser. Porque quem já é, não precisa. Não é verdade? Exatamente. É isso aí. Eu tenho uma pergunta, doutor. Claro. Quero saber, você já fez cirurgia plástica? Né? Porque o cirurgião tem que saber se já... Você já provou do seu próprio veneno? Não fiz ainda. Não fiz, mas até estava conversando com a Liliane antes da gente começar. Não tem medo não, né? Eu acho que eu vou começar pelo implante de cabelo. Mas você tá cheio de cabelo, vai implantar o quê? Mas estou tratando ainda, estou tentando segurar. E a hora que der uma rareada maior aí, certamente... Tem um produto bom para te indicar depois, viu? Produto muito bacana. Eu tô perguntando porque, assim, como você falou que 20% dos homens procuram cirurgia, né? Existe uma idade que você, assim... Dos homens? Porque mulher, assim, a mulher, ela, desde nova, ela já tem essa coisa. Eu quero pôr um silicone, eu quero fazer uma lipo, Então, a mulher não dá pra ter essa coisa de, qual a idade, porque elas adoram fazer a qualquer momento. Né? E eu vejo que minhas amigas, assim, às vezes eu falo, gente, mas você quer fazer o quê aí? Não, mas eu preciso mexer. Agora o homem, existe uma idade assim que fala, bom, a partir de tal idade já é legal talvez dar uma... Eu sei que depende muito de cada um, sim, né? De cada mas eu acho que a idade vai de maior produção profissional mesmo do homem. Então, hoje a gente tem também a questão de concorrência. O homem, ele quer ter uma aparência boa, quer estar se sentindo melhor. A Liliane deve atender muito pacientes que procuram, né, para ganho de massa muscular, para perda de peso, o cara que quer estar se sentindo bem. E isso faz diferença para ele no mercado de trabalho, na autoestima dele. Hoje nunca foi tão valorizado, até em contratação,
não vou dizer aparência de beleza, mas a aparência relacionada à saúde, de o bem-estar. autocuidado De bem-estar, né? e o bem-estar, Que principalmente. é o que todo mundo confunde, né? Quando Que não fala tem nada a ver boa com aparência. beleza também, né? Isso. Não tem nada a ver o cara é bonito ou não é bonito. O cara é bem cuidado ou não é bem cuidado. Porque às mais ou vezes quando menos você fala assim, olha, você... Vou te contar, você tem que ser assim, não sei o que, tem que ter boa aparência. É. Ah, é discriminação, É. porque eu sou feio. Não tem nada a ver Não, com beleza. não. Boa aparência é estar bem, saúde, bem cuidado, bem aparentado, né? Não chegar lá... Agora a mulher, ela muitas vezes tem algumas insatisfações que já vem de mais cedo, então, sei lá, a mulher que tem o culote um pouquinho maior, que tem a mama menor, então, algumas insatisfações que ela já vem se arrastando e muitas vezes ou ela faz isso ainda como jovem ou ela deixa para fazer depois dos filhos. Depois dos filhos. Aí depois dos filhos ela pensa, putz, acho que agora está na hora de resolver aquilo que já me incomodava. E sabe? tem um outro público que é o depois do divórcio, né? Tem bastante. Ah, que aí quer tá, né? Agora eu vou mostrar. São dois públicos. Mas aí a gente tava falando, acabou que a gente desviou assim. Aí a idade do Eu acho homem. que é a idade produtiva ali. Então, o mercado de trabalho, eu acho que força, de certa forma, o homem a querer estar se sentindo melhor. Existe isso dos relacionamentos, né? Quando se acaba um relacionamento e o paciente ou a paciente vai entrar em outro momento, muito. Tudo. Esse é um start que as pessoas mudam e querem achar ali uma nova vida. E às vezes o casamento acabou por isso. Porque a gente estava diante de um ou de dois dentro daquele relacionamento que não estavam se cuidando. E a falta de amor próprio, se você não gosta de você, né, o outro também não vai gostar. E não tem a ver com beleza. Não é um relaxamento do tipo, não me vestir melhor. Não, tem a ver com a saúde, tem a ver com o ímpeto de se cuidar, de estar bem para você, para o mundo e para aquele que está do lado. Perfeito. E eu falo, por que não fez isso antes? Aí, ok, separam. Já aconteceu de eu atender um cara que ele tinha se separado, ele veio... Você sabe que esse momento é um momento que os pacientes acham que vão fazer ou uma cirurgia ou um tratamento estético, tudo, e a vida vai mudar completamente. Não depende só da cirurgia. Então, também é um momento de autoconhecimento e de buscar melhorar aí para a próxima etapa, né? Mas você sabe que assim é tão interessante. Eu vou contar um caso, mas eu tenho muitos casos assim, né? Conte. Então, geralmente vem o homem primeiro. Apesar de todo mundo achar que eu atendo mais mulheres, hoje eu posso dizer que eu estou meio a meio, eu atendo um público masculino bastante forte. E ele se cuida, fala, nossa, por que não cuidou antes tal? Você não sabe. Passa 2 semanas, vem a ex-mulher. Porque o meu ex-marido veio aqui. Olha como que é inteligente. Ele está se sentindo bem e ele quer que ela também fique bem, né? Agora, se alguns reataram depois disso, eu já não sei. A minha rotina é um pouco diferente. Eu atendo muito mulher e geralmente elas fazem um determinado procedimento, fazem alguma cirurgia. E aí o homem se sente um pouco pressionado, porque às vezes o cara tá meio relaxado ali e a mulher tá toda bonita, né? Tá toda bem. E aí esse cara vem junto numa consulta, vem no pós-operatório, começa ali, doutor, e se? E de repente ele vira paciente também. Então, ou seja, você, quando criança, você tinha como exemplo ser médico de família. E hoje você se tornou um médico de família. É o que eu sou também. E hoje, com o tempo já de carreira, eu já atendo filhas de pacientes. Isso é muito legal. Ou começo pela filha, de repente vem a mãe. É interessante. Que conselho você daria para quem hoje está ali estudando? Minha filha, vou dar o exemplo da Luísa. A Luísa está indo para o 4º ano, ela quer ser cirurgiã plástica. Que legal. Mais uma. Claro que ainda tem outros anos aí, tudo pode mudar, enfim, né? Mas que conselho você daria hoje, tanto para quem está estudando medicina, querendo fazer cirurgia, ou para quem terminou, que está indo fazer uma residência? Se você pudesse... Vou melhorar minha pergunta. Se você pudesse dar um conselho para o doutor Laércio, naquela época, qual você daria? Eu acho que assim, eu não deixei de fazer isso, mas acho que, e considero até hoje que é fundamental, que é você explorar ao máximo a sua formação. Então, especialmente quando você define a sua área, que você vai caminhar para aquela área, no caso cirurgia plástica, você explorar ao máximo, sair bom daquilo. Você tem que sair bom e se tornar para o seu paciente a melhor opção que tem ali. Então, esse parte do lado técnico é fundamental, não dá para viver sem. E o segundo ponto é você
começar a ampliar seu leque, porque a gente, como médico, é muito fechado na parte técnica, na parte de formação, mas ampliar seu leque para o que a gente chama de soft skills. Então, você aprender a se comunicar, o que a gente estava falando, você aprender a se posicionar, você aprender a se vender, tudo isso vai te jogar em outro nicho de mercado que muitas vezes ainda você vai estar sozinho. Então, o número de médicos hoje é muito maior do que antes, mas o cara que se posiciona melhor e que sabe usar tudo isso que está além da medicina, ele se torna imbatível. Área, né? Ou seja, Rogério, o verdadeiro The Doctor Show. Exatamente. Aprenda. Eu quero saber o seguinte, o que é esse programa Aurora by Evive? Legal. Esse é um programa que a gente criou, como eu estava falando, o meu público maior são de mulheres e principalmente as mulheres que vêm com queixas ou insatisfações corporais aí relacionado ao pós-parto. Então, a gente sabe que no período de gestação existem uma série de alterações físicas dessas pacientes e no pós-parto isso impacta para algumas, não são todas, tem mulheres que não têm queixa nenhuma, mas para algumas impactam em queixas de insatisfações que abalam bastante certas mulheres. Então, eu tenho histórias de mulheres que evitam relacionamento com o próprio parceiro, evitam vestir determinada roupa por insatisfações corporais desse período, que é o período mágico da vida da mulher, mas que acarreta algumas transformações aí, como eu disse, para algumas. Dentre essas, a questão da flacidez e de perda de volume das mamas, às vezes o excesso de pele no abdômen, porque essa barriga cresceu, os músculos se afastaram, então às vezes essa barriga fica abaulada, que a gente chama de diástase, que é o afastamento dos músculos, e quadro de gordura corporal. A essas alterações existem cirurgias específicas que resolvem esses pontos, e dentre elas cirurgias de mamas, com ou sem prótese, redução de mama ou reposicionamento de mamas, cirurgias relacionadas ao abdômen, então, ou fechamento somente da diástase, que hoje pode ser feito até por cirurgia robótica, a gente consegue fechar a diástase, ou então por cirurgia de abdominoplastia, que tira o excesso de pele e de gordura, e as lipoaspirações que a gente estava falando de contorno corporal. Quando se pensa nesse conjunto de cirurgias, existe um termo que se chama Mummy Makeover, que tradução seria a reforma da mamãe. Então, é a gente devolver aquele contorno corporal para a paciente, e isso não precisa ser feito de uma forma única, né? As 3 cirurgias ao mesmo tempo podem ser feitas segmentadas, mas devolver a autoestima, então recuperar o bem-estar dela. E o que a gente fez com a Aurora foi criar um programa de autocuidado dessa mulher no pós-parto, em que ela possa ter uma assistência multidisciplinar, então não só com cirurgia plástica, mas com a área da dermatologia, parte de nutrição, parte da própria fisioterapia, com drenagens, com uma série de coisas, de tratamentos que podem amparar essa mulher nesse período. Então, existe uma queixa, a gente criou uma trilha de cuidado e que ela vai percorrer para sair melhor e recuperar a autoestima e se sentir bem. A ideia é essa. E com isso, se tornar uma mãe ainda melhor, né? Eu atendo muitas mulheres nessa situação e às vezes elas se culpam por cuidar. Sim. Ela fala, como é que eu vou na academia, vou deixar? Existe bastante isso, né? Vou deixar de ter o papel de mãe para pensar em mim. E esse pensar em si é importante para a mãe. Vai fazer uma mãe melhor. Uma mãe melhor, uma profissional melhor na família, tudo isso. Então... E lembrar que ela é mãe sim, mas ela continua sendo esposa, ela continua sendo uma mulher. Que ali existe, eu falo que eu passei por isso e atendo tantas mulheres que passam, que é um questionamento interno dos papéis, né? De repente eu era a esposa, hoje eu sou a mãe, mas como eu posso ser a mãe e também a esposa? Exato. Né? E a gente tem que transitar por esses momentos sem perder a nossa essência e entendendo que o autocuidado ele é necessário sempre. Sempre. Se cuidar, se alimentar bem, fazer atividade física. E uma coisa que faz total diferença é a rede de apoio que essa mulher tem, né? E isso eu percebo muito em atendimentos. Muitas vezes existe uma rede de pessoas que estão envolvidas com ela e que querem que ela se sinta melhor também, que apoiam certas decisões desse autocuidado.
E existem redes de apoios que são totalmente o inverso. Então, se cercar disso tudo faz diferença também. Mas eu creio que a chave para que a gente alinhe toda essa rede de apoio seja a comunicação. Exato. O entendimento de todos, dessa família, onde cada um se cuidar vai fazer diferença para o todo. Cada um no seu papel, né? Se cuidar é importante. E vou te falar, lembra do avião? Quando você tá no avião, o que a aeromoça fala? Ela fala, olha, quando der a merda, máscaras de oxigênio cairão. Coloque a sua primeiro e depois na criança, ou seja lá em quem for. Por quê? Você sabe por que isso? Vou te contar por quê. Porque quando a máscara de oxigênio cai, despressuriza a cabine, você tem 10, 15 segundos para isso, senão você apaga. E se você apagar, você não ajuda ninguém, nem se ajuda. Então é isso, primeiro você, porque aí quando você tá com a máscara de oxigênio, você tá bem, né? A sua máscara de oxigênio, seja ela qual for, e aí você consegue ajudar todo mundo. Senão vai todo mundo morrer e aí é isso. Você viu que eu tenho uma sensibilidade para... Ele sintetizou assim né? Mas foi excelente, essa analogia é perfeita. Não, mas é verdade. Você cuidar de si, você pode ser melhor para os outros. Doutor, né? Como eu gosto de cuidar de mim, quando logo mais que eu vou ter que fazer uma cirurgia para alguma coisa, eu vou ter que dar um up na minha aparência, né? Porque eu trabalho na televisão, tem que estar bonito lá. Eu vou lhe procurar. Combinado. E vou fazer uma... Como que chama quando você levanta o... Lifting. Vou fazer um lifting. Pode ser. Você faz lifting também? Faço. Tem equipe que faz, né? Então, tem equipe mais... é porque né, eu não vou botar a mão em você. A minha equipe. Não, é aquilo que a gente estava dizendo. Né? Tem gente que faz mais as cirurgias faciais. E que é bacana bem. Isso também, né? Eu tô brincando aqui, mas é um ponto muito importante. Porque é isso, você ter uma equipe é tudo. Porque às vezes é isso. Ele fala, da minha equipe... A Liliane é a que melhor, ela tem mãos de fada para fazer a rinoplastia. Vamos fazer com ela. O Dr. Rogério, ele tem ótimas mãos para fazer o lifting. É isso mesmo. Eu tenho ótimas mãos para abdominoplastia, né? Perfeito. E aí o resultado é maravilhoso. Adorei o papo, viu? Eu amei. Nossa, virei fã, já gostava de você, já tinha visto a sua entrevista. Fiquei mais fã ainda. Vou fazer a Luísa assistir. Combinado. Faça. E o dia que ela quiser ir à clínica visitar, passar um dia lá comigo, vai ser um prazer. Nossa, tá gravado, hein, Luísa? Me aguarde. E eu te agradeço pelo convite, por estar aqui compartilhando, né? A gente tem que compartilhar, eu falo, não, tudo que a gente consegue na vida, a gente também tem os percalços, né? Sim. E a gente não é perfeito, já contei, sempre conto aqui como é que foi minha trajetória, já quebrei também, eu vi você contando que comprou um monte de equipamento, a gente deslumbra, fechei uma clínica, voltei, fui atender na clínica de alguém, depois... Faz parte, né? Tudo é aprendizado. E a gente tem a necessidade de um público jovem, médico, que quer se espelhar. Né? E o papel, a missão do The Doctor Show é fazer isso, é mostrar exemplos para quem é de bem e que quer crescer e ser tão bom quanto. Que legal, isso super mesmo. Importante e espero ter ajudado esse público também que está nos assistindo. Com certeza. Estaremos juntos. Qual que é o seu Instagram? O Instagram é Laércio Guerra, @LaércioGuerra. @LaércioGuerra, tudo junto. Exato. Então quem quiser seguir o Dr. Laércio, @LaércioGuerra. Doutora Liliane Opperman é Doutora Liliane, só. Ainda bem, que agora sim você Se tivesse o Opperman. Ninguém acerta, né? Doutora Liliane, segue a doutora Liliane. Gente, o Rogério, tem o nosso... @Moreto Rogério, Moreto com 2 T's. E tem o nosso, que é o nosso The Doctor Show oficial. É isso. Se inscreva no canal também. Verdade. Nossos vídeos entram todas as quartas, 21 horas. Se você gosta também, quiser o seu médico, mande para ele assistir. A sugestão. Que a gente traz ele aqui. Qual médico que você quer ver aqui no The Doctor Show? Manda para a gente, que a gente também vai atrás. E mande sugestões de pauta, aquilo que você quer ver. Não é verdade, Rô? Verdade. Estou feliz. Que bom. Vamos encerrar aí com grande maestria. Verdade. Muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês e contem comigo sempre. É isso aí. Então, tamo junto, Até quarta-feira que vem. Um beijo grande, fiquem com Deus e é isso aí.